é o PT, né? O Lula é o retrato do PT. Partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, né, o que nós estamos vendo. E o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Estrutural porque passou a compor a lógica do exercício do poder. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. E, em terceiro lugar, uma corrupção institucionalizada, porque vinha de dentro das instituições. A corrupção entre nós, como já disse aqui, foi um pacto oligárquico celebrado entre parte da classe política, parte da classe empresarial e parte da burocracia estatal para saque do país, por vezes em benefício do partido e por vezes em benefício próprio mesmo. Saque do Estado brasileiro e, em última análise, saque do povo brasileiro. Criou-se um mundo paralelo de esperteza e desonestidade que naturalizou as coisas erradas no país. Vale a pena relembrar, em um país que às vezes tem memória curta, que, segundo a Pricewaterhouse, o prejuízo da Petrobras com os esquemas de corrupção que a envolveram
chegava a 88,6 bilhões de reais em 2014. No balanço finalmente divulgado pela Petrobras, ela própria reconheceu 6,2 bilhões de reais de perdas causadas pela corrupção. A própria empresa reconheceu. E reconheceu ainda, não a corrupção, mas que 44,6 bilhões de prejuízo atribuídos a erros de gestão. Pois tal foi a voracidade da corrupção no Brasil que eles conseguiram que a Petrobras desse prejuízo, o que é um fato sem precedente na história. E não se fale, presidente, em criminalização da política. Levar percentuais em contratos públicos, cobrar pedágio em empréstimos públicos ou receber suborno para dar isenção tributária a quem não merecia ser desonerado, ou cobrar propina para não convocar empresas e indivíduos para as comissões parlamentares de inquérito, não é política. É crime mesmo, presidente. Chamar de política o achaque, o suborno e a venda de decisões legislativas. Todos nós aqui vimos o que aconteceu, com uma singularidade, presidente, que me deixa ainda mais chocado. Nós não estamos falando de bandidos assumidos, transgressores vulgares. Estamos falando de gente que se considerava de bem e que, no entanto, fraudava, corrompia, achacava e lavava dinheiro, como se fosse natural. Pessoas que se ofendiam ao serem chamadas de corruptas, veiculavam desmentidos em notas oficiais e com a cara lavada. E como achavam que a corrupção era a maneira natural de governar e de fazer negócios, não sentiam culpa, não tinham autocrítica. Aliás, presidente, nunca sequer pediram desculpas. A partir da invasão criminosa de privacidade, passou-se a vazar a conta-gotas cada fragmento do produto do crime do hackeamento, para que os corruptos se apresentassem como vítimas. E, claro, nas conversas privadas, ilicitamente divulgadas, encontraram pecadilhos, fragilidades humanas, maledicências. E num show de hipocrisia, muitos se mostraram horrorizados com aquilo a que indevidamente tiveram acesso. Gente cuja reputação não resistiria a meia hora de vazamento de suas conversas privadas. Note-se bem, não vazou a existência de uma prova fabricada, falsificada, ou de um propósito de se condenar alguém, mesmo que sem prova alguma, o que naturalmente seria muito grave. Vazou que juiz e membros do Ministério Público conversavam. Presidente, Vossa Excelência foi juiz e promotor no interior. Acontece diariamente em todas as comarcas do Brasil. Na Itália, a corrupção conquistou a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la, para que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos, o que é um sentimento humano e compreensível. Mas temos um lote muito pior, presidente, que é o dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e gostariam que tudo continuasse como sempre foi. Ninguém se iluda. Não há como o Brasil se tornar
verdadeiramente desenvolvido com os padrões de ética pública e de ética privada que praticamos aqui. Nós continuamos precisando de um pacto de integridade para mudar o Brasil. Venha quem vier, seja quais forem as preferências políticas do eleitorado. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrático. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada, e sofreu, inclusive, com este congraçamento, jogadores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer, e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, o ministro Cássio, o ministro Carmen, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa do Dr. Zanin uma justa homenagem. A advocacia brasileira. O maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil!